Vamos lá, pessoal. Agora, seguindo para a parte 2, a gente vai falar dos artigos, certo? Então, a gente vai usar aqui os artigos mais as profissões. Aqui nos exemplos que eu dei anteriormente, referentes ao verb to be, nós já usamos aqui, olha. Então, vamos lá. I'm a teacher. Então, a gente tem aqui já um exemplo. I'm not a teacher. A mesma coisa. E aqui a gente tem um outro exemplo de artigo. Então, se a gente for pensar isso no português, é o quê? Certo? Então, eu sou um professor. Eu não sou um professor. E aqui, sou eu um professor? Então, essa é a ideia dos artigos. A gente usa, né, a tradução seria um ou uma, certo? E nós usamos esses artigos a ou an no singular, certo? Então, vou até complementar aqui, ó. A gente usa essas palavrinhas aqui no singular, tá? Em seguida de professions. Então, aqui, I'm a teacher. Um student seria uma profession, seria uma ocupação. Então, a gente, you are a student. Então, a mesma coisa, que a gente pode usar novamente o artigo. Certo? Agora, você nota que aqui, por exemplo, a gente tem o plural. Então, não é necessário usar o artigo, tá? Mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui, certo? Para nomes também não é necessário usar o artigo. Então aqui a gente vai focar basicamente o que? O uso do artigo com professions. Então sempre que você pensar em professions, a gente pode sempre pensar o que? Nos artigos. Então o a gente vai usar antes do consonant sound, certo? Antes de consoantes. Então por isso que nós temos aqui o primeiro exemplo, a teacher, porque é T seria uma consoante, então a teacher, certo? A gente pode pensar em outras profissões também. Vamos ver aqui. Bom, um dos exemplos que nós usamos aqui, a student, certo? Então esse é um outro exemplo. A salesperson, tá? Então uma pessoa que trabalha com vendas, né? Então a salesperson, que a gente tem agora aqui o sonzinho seguido da consoante. Já para o an, nós vamos usar antes das vogais. Então, nós dizemos aí vowel sound. Então, por exemplo, an architect. Architect, sorry. Então, vamos lá. An architect. Então, aqui é uma forma, a gente está usando aqui uma vogal. Então, antes dela, antes da profissão, a gente vai usar an. An artist. Então, a mesma coisa, porque o A, né, a gente tem aqui uma vogal. Um atleta. An athlete. Athlete. Então, a gente tem aqui an athlete, que é um atleta, certo? Então, aqui também é uma forma, né, como a gente tem o A. Então, antes disso, opa, aqui, corrigir de novo. An athlete. Então, aqui a gente tem uma vogal. Então, nesse caso, a gente vai acabar usando o an, certo? Então, é sempre importante lembrar que os artigos, tá? Os artigos a ou an, usamos na singular e sempre antes das profissões. Então, aqui, quando a gente tem o a, seria antes de uma consoante. A gente usa o an quando é antes de uma vogal. Então, aqui vocês têm alguns exemplos. Na lista de atividades existem outros exemplos, tá? Tem mais profissões aí, mas aqui basicamente é só para você entender a diferença de um para o outro. E a tradução no português a gente usaria um ou uma, ok? Então eu vou seguir agora para o próximo vídeo, que a gente vai para o terceiro tópico. A gente vai falar um pouquinho de countries and nationalities.